Oi, tudo bem? Hoje o nosso Papo Educador é sobre alfabetização e letramento. Você gostaria de saber mais sobre isso? Então vem comigo. Então, para começar, vamos falar sobre alfabetizar e letrar. O que é alfabetizar e o que é letrar? Quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando da decodificação, da compreensão do código. Aquela coisa de juntar as letrinhas, de entender como é que funciona o juntar as letras e formar as palavras. E quando a gente fala de letramento, nós estamos falando de utilizar essa alfabetização ou essa leitura e escrita no nosso dia a dia, de aplicar. Então, de colocar uma função social na leitura e na escrita, na alfabetização. Então, quando a gente fala de letramento, é mais abrangente do que a alfabetização em si. E aí tem muita gente que pergunta, que idade é a idade ideal para o meu filho se alfabetizar? Eu posso alfabetizar meu filho aos 4 anos? Então é importante que a gente não tenha angústias com relação a isso. A criança vai ter muito tempo para ser alfabetizada, né? E não é necessário pular etapas. A criança com 4 anos, ela precisa brincar, ela precisa desenvolver outros aspectos. Porque a construção da escrita, da alfabetização, ela requer uma certa maturidade cognitiva. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro precisa estar preparado para compreender os conceitos de alfabetização, da formação das palavras e tudo isso. E queimar etapas pode ser prejudicial para a criança. Mas pode-se sim trabalhar a questão do letramento com a criança na educação infantil, desde que não seja cobrada dela essa obrigação de ser alfabetizada, de ler e escrever. Mas você pode, desde sempre, desde o nascimento, apresentar um mundo letrado, né, para a criança. Que ela tenha contato com esse mundo letrado, que ela se envolva nele, que ela participe dele. Como? Lendo histórias para essa criança, participando ela de atividades variadas. Posso fazer atividades de alfabetização com educação infantil? Sim, mas o que você entende por atividades de alfabetização? Né? É importante que a gente distinga esse tipo de coisa. A atividade de alfabetização não é você dar uma folhinha para ela ficar copiando ou juntando B com abá. Né? Isso não é saudável nem na criança da educação infantil, nem para do ensino fundamental. Né? Pelo menos não como método único. Não é que é condenável, é uma forma de trabalhar isso que também é válida dependendo da dificuldade da criança, dependendo do contexto que estiver sendo trabalhado, ela também é válida, né? Mas não como método único ou como método principal. Aí vamos falar então sobre construtivismo. Tem gente que fala, é porque eu vou alfabetizar como método construtivista. E construtivismo é método? Né? Então, construtivismo, ele não é um método. Construtivismo é um conceito. Ele é uma concepção que a gente entende que o conhecimento, seja ele qual for, seja ele o conhecimento de leitura e escrita, o conhecimento matemático, a habilidade, o conhecimento que me gera uma habilidade motora, qualquer tipo de conhecimento, ele é construído, né? Eu preciso de uma base e eu vou ampliando os meus conhecimentos a esse respeito. Então é uma construção de conhecimento. Isso não é um método, isso é uma concepção. Método é outra coisa, é aquilo que a gente aplica. Se eu tenho essa concepção do que é construído, aí eu vou usar métodos diversificados para ajudar com que a criança tenha essa construção do conhecimento dela mais rapidamente ou de uma forma mais eficaz, né? Porque a velocidade nem é tão importante. O mais importante é a eficácia. Então não tem importância se uma criança aprendeu a ler, nós estamos falando de alfabetização hoje, então se uma criança aprendeu a ler em 1 mês e a outra levou 2 anos, não é a velocidade que é importante, é a qualidade dessa construção, desse aprendizado. Né? Eu pego na escola muitas crianças que chegam, ele já sabe ler, já sabe escrever, ele decorou algumas palavras que ele sabe ler e escrever.
mas ele não tem a concepção formada. E às vezes as mães e pais, as famílias, na ânsia de ajudar aquela criança a ser alfabetizada mais rápido, eles acabam atrapalhando. Por quê? Porque essa criança que foi ensinada em casa que juntar o B com o A é ba, e com ba eu escrevo bala, eu aprendi a escrever bala. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa na escola e vai construir aquela escrita, vamos escrever brinquedo. Eu não sei escrever brinquedo porque esse minha mãe não me ensinou ainda. E a gente não vai aprender a escrever todas as palavras. Quando eu aprendi a ler, quando você aprendeu a ler, você não aprendeu palavra por palavra, né? Mesmo que você tenha utilizado o método da cartilha. Você não aprende palavra por palavra. Você entende o funcionamento da coisa e aí, num dado momento, você... entendi, é assim que funciona. Mas você tem convívio com aquilo várias vezes, né? E o B com a ba acabou colaborando de alguma forma naquele momento para que você entendesse o funcionamento da coisa. Mas hoje nós temos formas e atividades práticas pedagógicas muito mais eficazes para fazer com que essa criança entenda. E o risco de fazer isso em casa, de ensinar, juntar as letrinhas para formar sílabas, para formar a palavrinha, é que a criança acabe ficando muito fechada naquele conhecimento que ela fez em casa e que ela ainda não sabe, e ela não se abre para conhecer o universo todo que tem diante dela. Então, quando a gente vai trabalhar as atividades em conjunto de leitura e escrita, de alfabetização, essa criança tem muita dificuldade de compreender e participar porque ela tá fechada demais ali. E ela acaba sofrendo um pouco mais com isso. Então é preciso muita cautela quando você vai ensinar. Às vezes é melhor deixar lá e esperar o ritmo dela, o tempo dela, porque acaba sendo menos prejudicial. Bom, então é isso. Eu tenho um curso sobre alfabetização e letramento. Se você quiser participar, se você quiser conhecer um pouco mais, manda um e-mail, pergunta do curso. Se você quiser formar um grupo, eu atendo grupos e a gente fala de práticas pedagógicas específicas de alfabetização e letramento que vocês podem desenvolver em diversas faixas etárias para promover o letramento dessa criança de uma forma prazerosa e lúdica que não seja prejudicial a ela. A gente fala também sobre as fases de desenvolvimento segundo Emília Ferreiro. Nós vamos falar disso também num vídeo aqui um pouco mais pra frente, né? As fases do desenvolvimento da escrita, de construção da hipótese da escrita, que não são fases pedagógicas, não é uma fase de avaliação pedagógica, mas é uma fase de maturação cognitiva mesmo. Então também vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, quiser conhecer, quiser sentar comigo, conversar sobre isso, então entre em contato, eu tenho um curso à disposição e é isso. Até a próxima, Papo Educador. Tchau!